Era setembro de 2018. Irmão e irmã, Yoshika e Takahiro, entraram em uma farmácia em North Yorkshire e compraram 2 grandes garrafas de álcool etílico. Eles já tinham estado lá várias vezes naquela semana, e cada vez pegando 2 garrafas deste produto. Para que eles precisavam disso? A farmacêutica começou a suspeitar. Ela ficou ainda mais desconfiada quando se aproximou dos 2 irmãos e percebeu um inconfundível cheiro de morte neles. Hoje, estamos investigando a estranha morte de Hina Yasutake. A família Yasutake era reclusa. Havia Machiko Yasutake, a mãe, as filhas Yoshika e Hina, e o filho Takahiro. Eles eram em 4. Viviam juntos em uma pequena casa na pitoresca cidade de Helmsley, North Yorkshire. Eles se mudaram do Japão para o Reino Unido quando Machiko se casou com um britânico. Quando o casamento falhou em 1998, a família Yasutake se mudou para casa em Helmsley e se isolou do mundo exterior. Eles não tinham TV, rádio ou telefone e raramente interagiam com os vizinhos. Hina era um pouco mais extrovertida. Ela frequentou uma escola particular em Queen Mary e era conhecida como uma estudante divertida e popular. Em 1986, ela ganhou uma bolsa para Cambridge, onde estudou clássicos com especializações em linguística. Em Cambridge, também era conhecida como uma jovem extrovertida e amigável. No entanto, após se formar em Cambridge, ela voltou para a casa da família e logo cortou contato com seus antigos amigos, tornando-se insular e reclusa, como o restante de sua família. A maioria das pessoas na cidade nem sabia que ela existia. Jornais diziam que ela era uma artista talentosa e até vendeu algumas de suas obras, mas infelizmente não consegui encontrar exemplos do seu trabalho. Pouco se sabe sobre a sua vida pós-Cambridge, exceto que algo causou uma grave deterioração em sua saúde mental. Talvez tenha sido o estilo de vida isolado em sua casa em Helmsley. Em 2013, ela visitou um médico buscando ajuda psiquiátrica devido à oscilação de humor violenta e medo de atacar membros da família. Ela recebeu algum aconselhamento, mas não foi vista novamente depois disso. Já em 2018, o pai de Hina, que ainda vivia no Japão, faleceu, e ela caiu em profunda depressão. Ela começou a comer cada vez menos e bebia ocasionalmente. Nas semanas seguintes, Hina ficou cada vez mais fraca, eventualmente se tornando muito frágil para deixar a cama. Devido à sua natureza reclusa, a família temia levar Hina ao hospital. Embora tentassem encorajá-la a comer algo, decidiram que Hina havia escolhido seu próprio caminho e permitiram que ela morresse lentamente. Em 18 de agosto, Hina finalmente sucumbiu. Ela morreu tranquilamente em sua casa, e é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Sua família se recusou a acreditar que ela estava realmente morta. Seu corpo permaneceu na cama, e seu irmão e irmã continuaram cuidando de seu cadáver como se ela estivesse viva. Em uma entrevista posterior com uma psiquiatra, sua irmã diria: ela ainda estava respirando, seu corpo estava quente e ainda tinha pulso. Ela não falava muito conosco, então dissemos para ela comer e beber mais. Ela parecia estar nutrida ao comer sua alma. Não sei como explicar. Mesmo que ela não estivesse comendo, estava sendo nutrida com um alimento espiritual e estava satisfeita. Assim, seu corpo permaneceu na cama por várias semanas, com a família tratando Hina como se ela estivesse viva. Mesmo quando seu cadáver começou a apodrecer e feder, eles ainda acreditavam que ela estava viva. No final de setembro, o cheiro de decomposição deve ter se tornado tão insuportável porque foi quando começaram a visitar a farmácia e comprar grandes quantidades de álcool etílico. Muitos artigos dizem que a família embalsamou o corpo de Hina, mas nenhuma dessas fontes fornece mais detalhes. Pelo menos,
não que eu possa encontrar. Eles passaram por todo o horrendo processo de drenar o corpo de fluidos e substituí-los por algum tipo de conservante? Ou eles simplesmente injetaram álcool etílico no corpo em uma tentativa grosseira de preservá-lo? Parece improvável, mas é possível. Seria um comportamento estranho para pessoas que ainda acreditam que Hina estava viva. Pode ser algo semelhante a um caso na Índia, onde em 2021 um homem chamado Vimlash morreu em sua casa, mas sua família se recusou a acreditar e manteve seu cadáver em casa pensando que ele estava apenas em um coma. Quando ele começou a se decompor, eles começaram a limpá-lo com produtos químicos de limpeza. Os produtos químicos de limpeza impediram as bactérias de crescerem em sua pele e retardaram seu processo de putrefação, de modo que seus vizinhos nunca foram alertados pelo cheiro de seu corpo em decomposição. A família continuou com isso por 18 meses antes de ser descoberta. Quando o corpo de Vimlash foi encontrado, a pele tinha ficado negra e ela estava parcialmente mumificada. O corpo de Hina também foi descrito como parcialmente mumificado. Talvez sua família estivesse simplesmente limpando sua pele com álcool etílico, lentamente conservando seu cadáver por fora. De qualquer forma, como eu disse no início do vídeo, as grandes quantidades de álcool etílico que estavam comprando e o fato de que cheiravam a morte deixaram os funcionários da farmácia um pouco suspeitos. Em 25 de setembro, quando Yoshika e Takahiro tentaram comprar mais 2 garrafas, a farmacêutica Ivy Ward os confrontou. Ela notou que Takahiro estava carregando uma pasta rosa contendo algumas cartas e viu o nome de Hina escrito em um pedaço de papel dentro da pasta. Ela apontou para o papel e perguntou se o álcool etílico era para ela. Takahiro assentiu e disse: "Nossa irmã está inconsciente." Agora, ouvi 2 versões diferentes de como a polícia foi alertada. A maioria dos relatos diz que a farmacêutica ligou para a polícia e os denunciou. Mas esse artigo do The Times diz que os construtores estavam consertando o telhado da casa dos Yasutaki e perceberam um cheiro de um cadáver em decomposição vindo de dentro. Então, eles chamaram a polícia. A maioria das fotos da casa da época em que descobriram o corpo de Hina mostra andaimes. Também, ambas as coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. A farmacêutica e os construtores ligaram para a polícia e a combinação das chamadas foi suficiente para alertar a polícia sobre a propriedade. Para ser honesto, estou surpreso que o corpo não tinha sido descoberto mais cedo. Quando ouvi a história pela primeira vez, presumi que a família morava em algum chalé isolado no meio do nada. Mas ao procurar a casa no Google Street View, percebi que eles viviam em uma rua bastante movimentada, com um vizinho dos 2 lados. De qualquer forma, em 25 de setembro, quando foram alertados, a polícia visitou a propriedade em Helmsley e, em um quarto no andar de cima, encontrou o corpo de Hina. Ela estava deitada em um colchão no chão, com um edredom puxado até o pescoço. Uma paramédica chamada Karen Tomlinson estava no local e disse: "Era óbvio que ela estava morta e provavelmente estava há algumas semanas." O estranho é que, como se esse caso já não fosse estranho o suficiente, mesmo depois que o corpo de Hina foi levado e a família foi informada de que ela estava morta, eles ainda se recusaram a acreditar e continuaram a afirmar que Hina estava viva. Eles acreditaram nisso por mais alguns meses, até que o psicólogo pudesse convencê-los do contrário. O corpo de Hina estava tão decomposto que foi impossível para o legista determinar a causa da morte, mas não encontraram sinais de ferimentos e envenenamento. A família Yasutaki foi acusada de impedir um enterro legal e decente, mas a acusação foi eventualmente interrompida. Decidiu-se que seguir com o caso não estaria no interesse público, já que foi constatado que a família sofria de um transtorno mental extremamente raro. Nenhuma das fontes que encontrei diz qual transtorno mental é esse, e fico pensando qual poderia ser o transtorno no qual eles sofriam. Talvez fosse algo como foliáceo etóer, talvez uma condição ainda mais rara do que foliáceo urbano,
Essa é uma condição em que várias pessoas podem ser afetadas pela mesma ilusão simultaneamente. Ou talvez haja algum tipo de síndrome de Cotard reversa, onde, em vez de uma pessoa viva acreditar que está morta, um cadáver que é considerado que está vivo. Se houver algum psicólogo assistindo, talvez ele possa me esclarecer sobre isso, porque gostaria de saber com que condição mental eles foram realmente diagnosticados. Com o caso interrompido, a família pôde voltar às suas vidas reclusas e isoladas, e é praticamente assim que as coisas estão hoje. É uma história triste, mas surpreendentemente não tão incomum. Já me deparei com outros relatos em que casos de pessoas vivas conviviam com um corpo morto, e pode ser muito mais comum do que se pensa. Apenas no Reino Unido encontrei alguns casos semelhantes na história recente. Em 2014, outra família reclusa, Timothy Brown, de 59 anos, e seu pai Kenneth, de 94 anos de idade, viviam em uma pequena casa em Stanford. Um dia, Kenneth caiu e, depois de sentar-se numa poltrona da sala, morreu. Em vez de chamar as autoridades, Timothy Brown deixou o corpo onde estava e viveu com o cadáver de seu pai por 4 meses. Foi descoberto apenas quando um vizinho passou para verificar como as coisas estavam e avistou os restos esqueléticos de Kenneth sentado na poltrona. Timothy não estava sob a ilusão de que seu pai ainda estava vivo. Parece que ele simplesmente teve dificuldade em aceitar a morte e não sabia o que fazer. Outro caso, em 2011, envolveu um homem de 29 anos chamado Christopher Blackburn, que manteve o corpo morto de seu pai em sua casa, deixando-o deitado em uma cama por 5 meses. Ele até disse à sua filha, de 10 anos, que seu avô estava apenas dormindo. Os vizinhos perguntavam pelo pai dele e Christopher dizia que ele estava bem. Mas após 5 meses e sem vê-lo, os vizinhos ficaram desconfiados e chamaram a polícia por preocupação. Neste caso, parece que Christopher fez isso apenas para poder receber os cheques de benefício de seu pai, para si mesmo. Ele embolsou cerca de 1.800 libras no total. Sei que não é exatamente uma pequena quantia, mas não parece valer a pena viver com um cadáver por 5 meses apenas para obtê-la. Isso me fez pensar quantos outros casos há que simplesmente não ouvimos falar. Sei que cadáveres muitas vezes podem ficar sem ser descobertos quando as pessoas vivem sozinhas e morrem. Mas ter alguém vivendo na casa com o corpo adiciona um nível totalmente novo de estranheza. Para alguém conseguir superar a repulsão natural que temos em relação aos cadáveres, especialmente quando começam a se decompor, eu acho inimaginável. O caso de Hina Yasutake é sinistro. Parece que a família estava genuinamente envolvida por uma ilusão compartilhada de que ela ainda estava viva. Para mim, o maior crime deles não foi impedir um enterro legal e decente, mas sim não buscar ajuda enquanto ela estava se deixando morrer de fome. Talvez isso fizesse parte da ilusão deles. Ouvi rumores de que a morte de Hina foi algum tipo de ritual religioso. A família era devota do budismo, e pessoas que dividiam um dormitório com Hina em Cambridge disseram que ela se levantava às 5 horas todas as manhãs para fazer orações budistas na biblioteca. No Japão, há uma prática budista muito rara chamada de Sokushinbutsu, onde monges budistas se mumificam lentamente enquanto ainda estão vivos, por meio de autoflagelação e restrição de alimentos. Os praticantes acreditam que esses monges estão realmente vivos e experimentando um estado espiritual mais profundo, conhecido como Tokudo. Por esse motivo, seus corpos são preservados e reverenciados, frequentemente exibidos sentados na posição de lótus por séculos. Não tenho evidências de que a morte de Hina tenha sido um ato de Sokushinbutsu. O fato de sua irmã falar sobre Hina sendo nutrida ao comer sua própria alma confere um estranho aspecto espiritual à sua morte. Mas além disso, não encontro nada para apoiar a ideia. Parece mais provável que ela tenha caído em uma profunda depressão e definhou, cercado por uma família que tinha medo de buscar ajuda do mundo exterior. Então é isso, pessoal. Aqui está
A Estranha Morte de Hina Yasutake. É uma história triste, mas espero que tenham achado interessante. Muito obrigado por estarem comigo até aqui. Se gostaram, deixem seu like, compartilhem com quem vocês acham que vão gostar desse tipo de conteúdo e até a próxima.